O apóstolo São Paulo, na cidade chamada Corinto. O apóstolo São Paulo, na cidade chamada Corinto. No vídeo anterior, nós falamos trabalho missionário do apóstolo São Paulo, que estava na cidade de Filipe, aonde ele foi preso, juntamente com seu companheiro Silas. Isso está registrado no capítulo 16 do livro de Atos. Hoje nós estaremos falando no capítulo 18. O capítulo 17, que é que está entre o 16 e o 18, o capítulo 17, Paulo passa por algumas cidades. Paulo sai de Filipe, ele entra numa cidade por nome de Apolônia, depois ele vai para Anfípolis, depois ele vai para Tessalônica, depois ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas. Todas essas cidades, a sua mensagem foi recebida parcialmente e foi rejeitada também parcialmente. Em uma cidade, os judeus não aceitaram, entregaram eles para as autoridades, dizendo que ele estava trazendo ministração, ensinamento contrário ao costume dos romanos, costume dos gregos. Mas todos os lugares que Paulo passou têm um resultado positivo, porque muitas pessoas renderam aos pés de Cristo. Não ficou nenhuma cidade desta evangelizada que não teve almas para o Senhor. Então ele ganhou tanto os gentios como alguns dos judeus, que compreenderam, inclusive em Bereia, que é uma cidade de pessoas mais oculta, mas lá também ele salvou almas. Então, com tribulações, ele vem fazendo a obra com lutas, com rejeições, com expulso de cidades, mas Deus vem operando, como ele disse aos discípulos: ide, anunciai a palavra, fazei discípulos, batizai, e que ele cooperava com esta evangelização. Assim ele vinha cooperando com o evangelho de Paulo, com a pregação do apóstolo São Paulo. Agora, porém, no capítulo de número 18, Paulo se encontra na cidade de Corinto, uma cidade imoral, uma cidade depravada, uma cidade possuída por prostituições, porém uma cidade rica, uma cidade cosmopolita, uma cidade étnica de muitas etnias, muitas nações. Esta cidade é uma cidade que havia templos pagãos. Ali está o templo da deusa Epafrodite e também do deus Apolo, e entre outros. Mas Paulo entra nessa cidade agora para fazer evangelização. E como de costume, ele chega e procura uma sinagoga para pregar a palavra. Então vejamos Atos capítulo de número 18, que é o texto que nós estaremos pensando e falando alguma coisa. Se você tiver disponibilidade de ficar comigo até o final, antes de 10 minutos eu já estarei concluindo a palavra que Deus colocará na minha boca para transmitir ao teu coração. Então, conto com a sua cooperação, com o seu compartilhamento desta mensagem, deixando o teu like aí, fazendo isso para que o YouTube leve esta mensagem para mais longe. Vamos ver então Atos capítulo de número 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Depois disso, depois de todas as cidades que citei aqui, terminou em Atenas. Depois disso, ele veio para a cidade de Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois o Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-lo.
uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele batia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Pondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, opondo-se, os coríntios, opondo a mensagem de Paulo. Então Paulo, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo sai da sinagoga e foi para a casa de Tício, o justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga, ou em frente à sinagoga. Crispo era o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Ou seja, houve-se um resultado. Todavia, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão. Paulo deixa a sinagoga agora porque não foi aceito. Os judeus não receberam a palavra. Somente Crispo, que era o chefe da sinagoga, recebeu e se converteu, ele e a sua família. Mas Paulo agora, ele atravessa a rua ou na mesma calçada, ele vai agora para a casa de um discípulo chamado Tício. E ali ele vai repousar. Em sua mente, em sua decisão, o seu plano, é que não mais adianta pregar ali na sinagoga. Mas, numa certa noite, o Senhor falou em visão a Paulo, dizendo a Paulo, não tenha medo, Paulo. Continua falando e não fique calado. Então, se Paulo tinha um plano de se calar pela rejeição da palavra, agora ele tem uma palavra do Senhor que o fortalecia para que ele continuasse. Mas o que fica mais bonito nesse texto, que ora estou meditando aqui para você, é o verso de número 10. Ele diz assim, pois estou com você. Então, se não aceitam você, não se preocupa que eu estou contigo, estou com você. Então, se tem a companhia de Deus, é para prosseguir e não para desistir. Se tem a companhia de Deus, continue fazendo. Esta palavra aqui, eu quero transmitir agora aqui para você, ministrar na tua vida, uma coisa. Se Deus está com você na sua atitude, na sua decisão, em tudo aquilo que você decidiu a fazer, então continue fazendo. Se Deus é contigo, não importa se a família não concorda, não importa se o cônjuge não abraça a causa, não importa se o filho não concorda ou se a mãe ou o pai não concorda. Se Deus é contigo, eu quero dizer para você, você continue fazendo, porque Deus é que vai te defender. É Ele que vai pautar todas as medidas que se levantarem contra ti, cairão, porque é bem claro o texto sagrado da Bíblia, quando é afirmativa lá em Deuteronômio, que diz assim, olha, por um caminho sairão contra ti o seu inimigo, mas por 7 caminhos eles fugirão de ti. Então continue falando, não se cale. A palavra para você no dia chamado hoje é não temas.
continue falando e não se cale. Esta é a palavra do céu para o teu coração no dia de hoje. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ao feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Observe que coisa linda. Paulo estava chegando ali, o primeiro missionário. Paulo ainda não tinha ganhado esse povo. Paulo estava agora indeciso na sua caminhada, porque ele foi expulso de dentro da sinagoga. Mas agora, repousando, Deus disse: eu estou contigo. E não se cale. Continue falando, porque tenho muita gente nesta cidade. Observa que Deus já tem as pessoas antes do evangelho chegar lá. Ele já é dono da pessoa. É por isso que João, na sua oração, João, quando ele narra a oração de Jesus no capítulo 17, nós vamos ouvir Jesus dizendo que o Senhor salvará ainda pessoas. Ele diz, não é somente para aqueles que estão, mas também para aqueles que virão através da tua palavra. Então Deus te alcançou antes mesmo do evangelho chegar. Você já é escolhido de Deus, ou já era escolhido de Deus. Então Deus está dizendo, tenho muita gente nesta cidade. Verso 11 diz assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que às vezes nossos planos, nós temos aí mensuramos aí um período para trabalhar em algumas funções dentro do evangelho. Você pode até datar uma data para você. Mas quem determina tudo é Deus. É Deus que sabe, é Ele que faz. É Ele que vai dizer, basta, até aqui chegou. Quem faz isso é Deus. Nós somos responsáveis para ir, para obedecer. O tempo e o número de almas vai depender de Deus. Ele já decretou, ele já assinou. Seu projeto já está assinado por Deus. O tempo já está assinado por Deus. O prodígio, a alegria já está assinado por Deus. O que vai acontecer já está assinado por Deus. Então só fale. Não temas, não cales, mas fale, porque Deus é contigo. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Está aí orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te dar graça, meu Deus, porque o Senhor é bom e eterna é a tua misericórdia. Pai bendito santo, perdoa meus pecados. Senhor da glória, tem misericórdia e que esta palavra possa fluir no coração de todos. Que ela serve, meu Pai querido, para a evangelização daqueles que ainda não conhecem e serve também para a edificação do missionário, meu Pai querido, que está indeciso no campo. Mas a tua palavra edifica na manhã desse dia. Em nome de Jesus. Amém.